Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham aqui no Jesus Caridade, aqueles que nos acompanham de casa, pelo Facebook. Então vamos iniciar serenando os nossos corações, fazendo a nossa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Essa noite nós temos o nosso irmão Diego Becker, do Centro Espírita Círculo da Luz. Então ele vai nos trazer o tema da palestra, a missão do homem inteligente na Terra. Vamos vibrar para que ele consiga nos passar o que preparou com tanto carinho. Diego, a palavra fica contigo. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. E primeiro queremos agradecer a oportunidade de estar de volta aqui no Jesus e Caridade, Cocal, onde sempre somos acolhidos. E como dizia Jesus, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então que possamos contar com a paz do Divino Mestre hoje e sempre. Como o Rogério já disse, o tema de hoje é missão do homem inteligente na Terra. E nós queremos começar a palestra com uma historinha que vem lá da mitologia grega, que fala que Zeus, ele fez toda a criação para habitar a Terra. E concebeu a Perseu e Teseu, que desse aos animais da criação, que eles atribuíssem dons, e deu uma caixa, com dons para ser distribuídos pelas criaturas. Então aqueles seres emplumados, bonitos, Perseu e Teseu disseram, não, esses aqui eles têm que ganhar os céus, com essa plumagem, com essa beleza. Outros seres mais longinídeos, com escamas, aí eles disseram, esses aqui vão ganhar as águas, vão viver nadando nos mares, nos rios, nos oceanos. E a outros foi dado a força, a outros foram cobertos de pelos para se proteger do frio, do rigor. A outros foi dado a velocidade para que pudessem fugir dos seus predadores. E assim foi. A cada criatura foram dando os talentos que estavam naquela caixa. E ao final, ficou aquele ser, pequeno diante de outros, não tinha um corpo físico assim dotado para correr, que não ia poder viver na água porque não tinha capacidade assim de nadar a longas distâncias, não tinha capacidade de voar, não tinha pelos suficiente para se proteger do frio mais rigoroso, e olharam a caixa de talentos e estava vazia. E agora? O que fazer com essa criatura? Então eles pegam e invadem o quarto de Helena, abrem a caixa de Helena, roubam a inteligência e atribuem aquele ser que eles chamaram de homem. E Zeus fica encantado. Porque como é que aquele ser tão pequeno diante dos outros, tão sem atributos físicos, podia falar, podia raciocinar,
era dotado de razão e podia conversar como se fosse um Deus. Trazendo para o Espiritismo, a gente vê que a inteligência é uma conquista que o homem adquire ao longo das existências. Não é que Deus escolhe, o Rogério vai ser inteligente, a Zélia vai ser inteligente, agora o Diego vai ser burro que só. Não, meus irmãos. Tanto que Einstein dizia, o desenvolvimento da inteligência e do conhecimento exige 99% de transpiração e 1% de inspiração. Porque como outros dons que Deus nos dá, que Deus nos coloca à disposição, somos nós que temos que conquistar. Tanto que os Espíritos nos dizem que nós fomos feitos simples e ignorantes, mas para alcançar a perfeição. E isso passa pela conquista da inteligência. E no Evangelho, no capítulo 7, no item 13, começa dizendo assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. E como o homem terreno se orgulha da inteligência que tem? Como ele se envaidece, se achando o ser mais inteligente que tem no universo, quando sabemos que a humanidade terrena ainda é muito atrasada, que nós temos muito que evoluir, que há mundos muito mais adiantados que o nosso, com seres com inteligência bem mais desenvolvida que a nossa. Não que devamos desmerecer os avanços que já fizemos, mas também não podemos nos envaidecer, nos achando o máximo. Tanto que o próprio Cristo, um Espírito perfeito, ele veio até nós. E quanta coisa que ele, se baixando ao nosso nível, nos ensinou e que ainda estamos estudando para tentar entender. E quantos outros espíritos missionários também vieram à Terra para nos ensinar a evoluir, e ainda aprendemos tão pouco com eles. E o Evangelho continua dizendo: se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento que podeis desenvolver por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, a missão do homem inteligente, o que é? Trabalhar pelo seu desenvolvimento e pelo desenvolvimento do próximo. Porque, como dissemos, tudo caminha para o progresso. Nós temos que progredir, a nossa cidade tem que progredir, o nosso país tem que progredir e a Terra tem que progredir. Para podermos alcançar a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. E quando líamos esse evangelho, nós começamos a questionar o seguinte: que bom que tem espíritos que encarnam aqui na Terra e que trabalham pelo nosso progresso.
e que trabalham para desenvolver conhecimento nesse mundo, e esse conhecimento nos auxilia. Se nós compararmos as nossas gerações com as gerações que nos antecederam, nós estamos vivendo mais e melhor, por causa das conquistas que, através do conhecimento, foram realizadas. Quantas doenças foram erradicadas? Outras, nós conseguimos, se não erradicar, mas poder tratá-las e dar mais qualidade de vida. E assim estamos vivendo mais. E para que estamos vivendo mais? Para fazermos melhor proveito da nossa encarnação. Para aproveitarmos a oportunidade que temos, estando nesse mundo, para realizar também o nosso progresso. E quando voltarmos para a pátria espiritual, voltarmos em melhores condições pelo trabalho que realizamos durante a nossa existência. Quanto progresso foi feito também na área de transportes, para nos locomovermos com mais facilidade, que também salvam vidas. A minha bisavó, por parte de mãe, ela nasceu e foi criada em Garopaba. Na época que Garopaba era só uma praia, mas não tinha nada, não tinha turismo, não tinha nada, era uma vila de pescador, e eles viviam só da subsistência e precisavam de outros mantimentos para poder sobreviver, trazido de Florianópolis ou Palhoça. Para Palhoça tinham que ir de carro de boi. Para Florianópolis iam de barco à vela. E era uma aventura, porque se não tinha vento, não tinha viagem. E pior ainda, se o vento acabava no meio da viagem. E hoje, se vai de Criciúma a Florianópolis mais rápido do que Garopaba a Florianópolis no tempo dela. E com mais conforto. Também através do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento, nesse período de pandemia, as casas espíritas, os templos religiosos e outras atividades puderam se manter funcionando mesmo à distância por causa do avanço da comunicação. Tanto que hoje estamos aqui no presencial, mas tem irmãos nos acompanhando nas redes sociais. E que bom que evoluímos. E uma coisa que nos deixa assim contrariados é quando as pessoas dizem: ah, é porque a internet é coisa do diabo. Ah, é porque a televisão é coisa do diabo. Não, meus irmãos. Como Einstein, vamos voltar lá na fala de Einstein. Inteligência e conhecimento é 99% transpiração e 1% inspiração. E se Deus concede ao homem que ele desenvolva a inteligência, que ele traga novos conhecimentos, que ele traga novos recursos que facilite a sua vida, é para que seja usado em nosso proveito, em nosso progresso. Agora, claro, o homem tem o seu livre-arbítrio e nisso não é interferido. E quando falamos na influência dos espíritos, é porque o mundo espiritual é muito mais avançado que o nosso. Tanto que eles dizem que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E aí nós queremos trazer para os irmãos uma passagem de André Luiz, quando estava em nosso lar. Quando ele estava mais recuperado e queria trabalhar, ele queria trabalhar como médico. Mas eu fui médico na Terra, eu posso trabalhar como médico, eu tenho conhecimento médico. André, aqui é diferente, aqui é o plano espiritual. Mas eu sou médico, eu quero trabalhar como médico. E colocaram André Luiz fazendo os serviços mais simples. E depois ele foi subindo para entender
como é que era o processo para o tratamento no plano espiritual. Porque lá se usava o magnetismo, lá se usava aparelhos que ainda não existiam na Terra. E André Luiz não dominava essas técnicas. E uma outra passagem do livro Nosso Lar que nos chamou a atenção é quando André Luiz, mais tarde, já desenvolvendo suas atividades, já como cidadão de Nosso Lar, e começa a escrever. E lhe perguntam: André, tu queres escrever no método tradicional ou usando as novas tecnologias? Que era o computador já existente. Considerando que Nosso Lar foi escrito na década de 30 do século passado, e já tinha computador no plano espiritual. E ele só se popularizou aqui entre nós faz pouco tempo. Então, por aí a gente vê o avanço que tem. Buscando outro livro de André Luiz, Missionários da Luz, onde ele visita o departamento da reencarnação, e lá ele vê vários moldes. E ele pergunta: para que esses moldes? André, é que aqui, nesses moldes, nós fazemos o esboço de como vai ser o corpo físico de cada espírito que vai reencarnar. Então, nós vemos como é que vão ser dispostos os genes, as características físicas que o espírito vai precisar para desempenhar as suas provações na Terra. Então, por exemplo, se ele precisa nascer com um problema cardíaco, então que tipo de gene que ele vai ter que ter para desenvolver aquele problema? Se ele vai ter que ter alguma deficiência, que gene vai ter para que ele tenha aquela deficiência, conforme é o planejamento reencarnatório daquele espírito. E isso também, Missionários da Luz foi escrito lá na década de 30, década de 40 do século passado. E o código do DNA humano, os genes, foi codificado aqui na Terra, agora no começo dos anos 2000. Então vejam os irmãos, como tem diferença e como a espiritualidade influencia para o nosso progresso. E o Evangelho diz mais. Diz que a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, meus irmãos, como dissemos, nós temos o livre-arbítrio para usar bem ou mal a inteligência. E a gente sabe que tem espíritos muito inteligentes, mas que moralmente são pouco elevados e usam essa inteligência para o mal. Então, da mesma forma
que a inteligência trouxe muitos benefícios para a humanidade, também trouxe muitos episódios tristes ao longo da história. Armas de guerra que mutilaram milhões, que ceifaram tantas vidas que estavam fazendo a sua passagem aqui pelo planeta para evoluir. O desenvolvimento das drogas, a agressão ao nosso planeta, e agredimos o planeta para buscar riqueza material, esquecendo das consequências que traz para o nosso bem-estar. Agora, existe a lei da ação e reação. E quem emprega mal a inteligência vai ter que prestar contas do mau uso que fez dela. E aí vem aquelas reencarnações expiatórias. Tá, mas então, Diego, tu dissesse lá no começo da palestra que a inteligência a gente conquista. E agora, numa outra encarnação, então eu posso perder? Não, tu não perde o que adquire. Mas ela pode ficar assim, estacionária. Tu pode vir sem poder usar a inteligência numa ou duas encarnações, ou quantas forem necessárias, até que tu te reajuste. E às vezes, os espíritos que usam mal a inteligência, eles também passam longo tempo nos umbrais, sofrendo a consequência do que fizeram. É castigo de Deus? Não. É o remorso. É chegar no plano espiritual e chegar à seguinte conclusão: puxa vida, eu cheguei com o propósito de usar bem a minha inteligência, e quanto mal que eu fiz. O espírito se sente tão mal, que ele sofre indefinidamente até que ele se perdoe e consiga uma nova chance. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. E aqui nós queremos lembrar a parábola dos talentos, que o Senhor deu 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para outro. O que recebeu 5 entregou mais 5. O que recebeu 3 entregou mais 3. E o que recebeu 1 deixou ali enterrado e só devolveu aquele 1. Então, quando fazemos o bom uso da inteligência, nós estamos pegando esse talento que Deus nos deu e estamos frutificando quando usamos para o bem. Mais 5 talentos, mais 3. E à medida que a gente frutifica, a gente ajuda o mundo a ser melhor. Da mesma forma que a gente vem com o dom da inteligência, com esse talento, e deixa ele enterrado pela preguiça, porque dá trabalho, porque não sei o quê. E chega no final da vida, eu vim com a inteligência, mas estou devolvendo aqui, não usei para nada. E aí? E como dissemos agora há pouco, Jesus, quando veio até nós, ele teve que
que descer, ele teve que vir ao nosso nível para falar na nossa linguagem, para ajudarmos na nossa evolução. E semanas atrás nós estávamos assistindo uma palestra de uma ex-jogadora, Sandra Pires, de vôlei, que ela disse que quando foi para o vôlei de praia foi muito complicado, porque ela não tinha experiência. Ela não tinha, não sabia como organizar as jogadas com a companheira para que tivesse um bom desenvolvimento, a dupla. E ela disse assim, então, a minha companheira, a Jaqueline, ela teve que descer até onde eu estava para nós subirmos juntas. E aí gerou um entrosamento e nós podemos ir para frente, nós podemos evoluir como dupla. E às vezes falta para nós essa humildade também. De ver um irmão que está, como o Evangelho colocou aqui, que está mais retardatário que nós, e nós descermos um pouquinho, chegar no nível dele, e puxar ele junto de nós para que ele possa progredir também. E aqui eu não falo só no sentido intelectual, mas no sentido moral. Porque os espíritos nos disseram, e inclusive está aqui no Evangelho, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Então, para instruir alguém, é preciso a gente falar a linguagem do outro. De forma simples, que ele entenda. E à medida que ele vai progredindo, aí sim, agora vamos, meu irmão, vamos subindo mais o nível, vamos aprendendo mais. E lembrando que a doutrina que abraçamos, ela começou como ciência. Foi quando Kardec, um homem dotado de inteligência e moral, foi estudar o fenômeno das mesas e cadeiras girantes em Paris. Porque todo mundo que ia visitar via como um espetáculo. E Kardec chegou e pensou, não, para. Isso aqui tem uma causa inteligente. Não é por acaso que essas cadeiras e mesas estão girando. E criou mecanismos de comunicação com os espíritos, e a partir daí foi codificando e nos trazendo todo esse cabedal de conhecimento que hoje a gente conhece. O conhecimento filosófico, o conhecimento doutrinário, o conhecimento científico, e que nós devemos aprimorar para usar para o nosso progresso e para o progresso da humanidade. Porque, como disse o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Perturbações Espirituais, é preciso que o homem se renove para deixar para o futuro do planeta uma humanidade melhor. E é preciso deixar um planeta melhor para a humanidade que virá. Porque as futuras gerações seremos nós reencarnados. E que mundo que nós queremos encontrar? E assim agradecemos a atenção dispensada nessa noite, desejando a todos que a paz de Jesus os acompanhe, não só hoje, mas sempre durante a caminhada. Que assim seja. Assim seja. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Agradecemos a todos que nos acompanharam presencialmente, de casa. Tenhamos uma ótima noite, uma abençoada semana. Esperamos nos ver na próxima quarta-feira.